Olá, seja muito bem-vinda a essa aula, na verdade uma série de aulas que eu vou começar a fazer semanalmente, tá? Sobre o tambor. E o nosso assunto principal aqui é como eliminar os erros, as dificuldades, os problemas no seu percurso, para quê? Para dar aquela passada top de 17. Hoje a aula é sobre as 5 ações que colocam você mais rápido no 17. Então vamos lá. Bom, antes de começar, deixe me apresentar. Eu sou a Cláudia Ono, para quem não me conhece, para você que é nova aqui. Eu sou a Cláudia Ono e eu sou treinadora de competidoras de tambor. Eu sei que talvez isso soe um pouco estranho para você, porque eu não treino cavalos, mas eu treino competidoras para que elas corram em seus cavalos e tenham a melhor performance que elas podem ter, para ter 100% do seu cavalo em pista. Então vamos lá. Então, se por acaso você se identifica com essa história, se você tem uma dificuldade, tem um problema no seu tambor, que você vem tentando corrigir, vem tentando acertar e não consegue, mas você sonha com. Mas você de repente sonha com 17, só que você sonha com 17, mas você talvez ache que não é para você, que está longe demais de acontecer, afinal alguém que derruba tanto tambor, alguém que abre tanto giro, vai chegar aos 17 como? Vai chegar no pódio como? Pois eu te falo que isso é muito possível, isso não é pouco possível, não é uma questão de sorte nem nada, tá? É uma questão de você seguir os passos certos. Então hoje você vai começar a entender quais são esses passos, sabendo das 5 ações que te colocam na passada de 17. A primeira ação é a posição para velocidade. É bem possível que você já tenha ouvido falar sobre ficar sentado na sela, sobre a posição correta, a melhor posição para você correr com o cavalo. Mas embora você tenha ouvido falar sobre isso, eu tenho quase certeza que ninguém te explicou como fazer isso. E esse que é o pulo do gato. Porque não adianta você saber o que você tem que fazer, se você não souber como aplicar, como fazer. Qual a importância, afinal, qual a importância de você se posicionar corretamente na sela? Bom, simplesmente faz toda a diferença. Porque a posição correta na sela é que vai determinar se você é capaz de ir realmente com o seu cavalo. E afinal, por que é tão importante que você saiba se posicionar na sela? Por que é tão importante que o seu corpo fique bem posicionado na sela? Simplesmente porque se você não estiver bem posicionado, você vai sentir todos os efeitos da aceleração, da desaceleração, da chegada no giro, dos giros em si. Então, é possível que você ache que, nossa, meu cavalo tem muita explosão, porque quando ele sai do giro, ele me joga para trás. Ou que o seu cavalo, nossa, tem muita força no giro, porque é muito difícil eu ficar em cima dele, eu faço muita força. Se essas coisas acontecem com você, é muito, mas é muito possível que você esteja na posição errada. Porque não é para ser assim. Por mais que o seu cavalo tenha força, por mais que o seu cavalo tenha um giro muito rápido, muito justo, é para você conseguir e fluir junto com ele. Na verdade, a posição correta para você ficar na sela deveria ser a primeira coisa que você deveria ter aprendido quando você começou no tambor. Simplesmente porque ela determina o seu equilíbrio. Porque a sua firmeza e o seu equilíbrio, embora muitas pessoas devam te dizer que ela vem com a força que você faz na perna, que você tem que fazer força ou no estribo, né, empurrando o estribo, ou que você tem que fazer força nos joelhos, para se manter firme em cima do cavalo. Então, embora assim, exista esse mito, né, que muitas pessoas acreditem nisso, isso é um engano, ledo engano. Porque, na verdade, se você aperta os joelhos na sela, ou se você empurra os estribos, na verdade você está prejudicando o seu equilíbrio. Você está fazendo com que o seu corpo saia da sela. Então, na verdade, isso é uma armadilha. Você acreditar que você precisa apertar as suas pernas ou que você precisa empurrar os seus estribos é a maior armadilha para que você não consiga ficar firme em cima do seu cavalo. Então fica aqui comigo que você vai entender por que é tão importante o assento correto, a posição correta na sela. Simplesmente porque o seu equilíbrio, olha só, isso é uma coisa bem interessante.
O que acontece quando você está andando e você perde equilíbrio, que você vai cair? Qual é a primeira reação? A primeira coisa que você faz é levantar os braços, é se reequilibrar usando os seus braços e as suas mãos. E no cavalo isso não é diferente. Então toda vez que você sentir que você não está estável, que você perde equilíbrio, que você não está firme, você vai usar os seus braços, você vai erguer os seus braços, vai movimentar os seus braços e as suas mãos. Acontece que na outra ponta das suas mãos, que são as rédeas, está a boca do seu cavalo. Então toda vez que você mexe, que você ergue a mão, que você tenta se reequilibrar usando os seus braços, na verdade você dá um comando, mesmo que seja sem querer, você dá um comando para o seu cavalo. Então, existem muitas situações onde o erro do cavalo está totalmente ligado à falta de equilíbrio, simplesmente porque você usa seus braços para se reequilibrar. E ao usar os seus braços, você aciona a boca do seu cavalo. Então fica impossível, praticamente impossível, ter um percurso correto, ter giros, bons giros, né? Ter um cavalo que trabalha bem, ajudar o seu cavalo, dar condições do seu cavalo trabalhar bem, quando você está mal posicionada na sela, quando o seu corpo está desequilibrado e quando os seus braços não têm, quando você não tem controle sobre os movimentos dos seus braços. É por isso que é tão importante a ação da posição correta na sela. Porque sem isso, realmente, o seu 17 começa a ficar cada vez mais distante. Então, acho que você já entendeu que a posição para a velocidade é essencial para que você tenha um bom percurso, para que o seu cavalo tenha uma boa ação, para que você seja capaz de ter uma ação excelente na velocidade. Porque só assim você vai conseguir correr baixando o seu tempo. Só assim você consegue evoluir na velocidade. Porque parece óbvio, né, o que eu vou dizer, mas o tambor, ele é feito de velocidade. Então, se você não estiver na posição correta para a velocidade, é muito possível que o seu 17, que ele não chegue. Agora vamos lá. Ação número 2. Vamos lá. Ação número 2. O uso das rédeas. É bem possível que você esteja pensando que, imagina, usar as rédeas. A gente sabe como usar as rédeas. A gente sabe que se a gente puxa para cá, o cavalo vem para cá, puxa para cá, o cavalo para cá, puxou para trás, ele para. Se fosse tão simples assim, não teria tanto cavalo abrindo giro, não teria tanto cavalo patinando no giro, não teria tanto cavalo se perdendo, se esparramando atrás do giro e saindo aberto. Mas isso é um erro do cavalo? Sim, isso é um erro do cavalo causado por uma ação equivocada, né? Uma má ação no uso das rédeas. E eu vou te explicar por quê. Simplesmente porque existe uma característica no cavalo, que na verdade não é só no cavalo, em todos os animais que são quadrúpedes, né? Ou seja, que andam de 4 patas, né? E que tem a sua coluna na horizontal. Então o que acontece? Todos os movimentos que você faz com as suas mãos, elas têm algum tipo de interferência no seu cavalo. E você já vai entender por quê. Olha só. Os cavalos, eles são guiados pelo seu focinho. Mas eu já ouvi falar nisso, né? O cavalo vai para o lado para onde o focinho vai. Não é só isso, lógico. Isso também é uma verdade. É da natureza do cavalo e é da nossa natureza também. Isso é da natureza de qualquer animal, né? A gente vai para onde os nossos olhos estão voltados, né? É uma coisa natural para todos os animais. Então, o que acontece com o cavalo é um pouco mais além, vai um pouco além disso. Toda a movimentação dele, o uso do corpo dele está atrelado à posição do focinho dele. Só que quem comanda a posição do focinho dele? As suas mãos, o uso, a forma como você usa as rédeas. Mesmo que sem querer você levante a sua mão ou que você puxe o cavalo para baixo, não importa. Tudo que você faz é uma ação na boca do seu cavalo. E tudo que você faz determina uma movimentação no focinho dele. Então, o uso das rédeas, ela não só assim, leva o seu cavalo para algum lado, não só direciona, né, uma movimentação do seu cavalo, como ela
influencia completamente no uso do corpo do seu cavalo. Olha só, eu vou te dar um exemplo, tá? Quando um cavalo aponta o focinho para cima, aponta o focinho para baixo ou para as laterais durante um giro, né? Você, e quando eu digo para laterais, não é levemente para lateral, né? Aquela só apontar o focinho, é realmente virar, dobrar. Então, quando você dobra o seu cavalo, ou quando ele põe o focinho para próximo do peito dele, ou ergue o focinho, ele não consegue executar a manobra do giro da forma. Só para ficar mais fácil você entender. Olha, quando você entra num giro, por exemplo, e o seu cavalo faz isso, aponta o focinho para baixo em direção ao peito dele, o que acontece é que essa ação, ela impede que o cavalo se mantenha reunido, ou seja, que ele se mantenha com o posterior interação, com a força dos posteriores. E aí o que acontece? Quando o cavalo, você já deve ter visto isso, né? Cavalos chegam no meio do giro e fazem isso. Quando ele faz isso, o que acontece? Em geral, isso acontece no topo da virada, né? Atrás do tambor. Quando o cavalo faz isso, né? Provavelmente, com certeza, porque existe uma ação, né, da mão, né, nas rédeas, e equivocada, a pessoa não sabe, muitas vezes ela nem sabe que está fazendo isso, é meio sem querer. Mas quando o cavalo faz isso, ele perde a força dos posteriores. Então o que acontece? Ele esparrama, ele solta a garupa. Então, nossa, meu cavalo está soltando garupa no meio do giro, está com algum problema, exercício de correção, pá, um monte de coisa. E você fala, não adianta nada. Sabe por que não adianta nada? Porque você pode fazer os exercícios que for, você pode fazer o treinamento que for, você pode ter um cavalo perfeito, que se você chegar no meio do giro e puxar o focinho do seu cavalo de forma que ele faça isso, acabou. Simplesmente ele não consegue mais usar os músculos do engajamento. E sabe onde eles estão? Embora as pessoas pensem que para fazer tração, os posteriores, o que comanda, o que dá o start, é tudo lá atrás na garupa, não é. Os músculos do engajamento estão no pescoço do seu cavalo. Eles passam por baixo do pescoço do seu cavalo. Aí quando ele faz isso, ele perde essa ação, ele perde essa força e ele não consegue mais tracionar. Então, ele realmente escapa no giro. E tudo isso por quê? Por causa de uma ação equivocada nas rédeas. Então, a ação do uso das rédeas, ela é muito importante. Ela é super importante. Porque uma ação errada, uma ação equivocada, sem querer você puxar, sem querer você abrir os braços, tudo isso faz o seu cavalo não conseguir usar alguma parte do corpo dele corretamente. E aí, lógico, você está num giro que precisa de precisão, força, e é rápido, é muito rápido. Então, qualquer coisa que aconteça no meio do giro, bota o seu giro a perder, né? E aí, novamente, quando você não tem a segunda ação mais importante, né? Assim, das 5 ações, a ação número 2, que é a ação do uso apropriado das rédeas durante o percurso, então você não consegue ter um giro bom. E sem um bom giro, não tem como ter um bom percurso e ter um bom tempo. Em compensação, quando você tem domínio, quando você sabe exatamente o que fazer, com as suas mãos, exatamente como colocar o seu cavalo no giro, aí sim. Aí você tem um giro rápido, tem um giro fluido, um cavalo que sai com força do tambor, e aí o que acontece? Isso te coloca muito mais perto da passada top e daqueles 17. Então, é muito importante a ação número 2 do uso correto das rédeas. Então, preste atenção nessas ações, porque elas são mais do que essenciais. Tipo, se você quer ser competitiva, se você quer ganhar no tambor, se você quer brilhar na pista, você precisa dessas 5 ações. Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos para a ação número 3. Ação número 3 é você ser capaz de alinhar o seu cavalo. Ah, mas puxa vida, alinhar meu cavalo? O que é isso? Alinhar meu cavalo é fazer meu cavalo andar reto? Pois é, na verdade é mais ou menos isso mesmo. Porque na maioria do percurso,
e para as ações mais importantes que você tem no percurso, né, que é entrar no giro corretamente, é sair com força dos giros, você precisa que o seu cavalo esteja alinhado. O que é o cavalo estar alinhado? Você já parou para pensar? Alguma vez você já, com certeza você já ouviu falar disso, mas alguma vez você perguntou, né, você foi atrás de descobrir que caramba, o que é isso de alinhar o cavalo? Porque eu vejo muita gente falando, nossa, alinha o cavalo, alinha o cavalo. É muito simples, na verdade. Alinhar o cavalo é permitir que ele mantenha sua coluna reta, né? Só que a coluna do cavalo, não só do cavalo, né, de todo mundo, ela vai da nuca até o rabo. Então, olha só, alinhar o cavalo. A gente volta para uma outra questão, né? Para o passo anterior, para a ação anterior. Se o seu cavalo está assim, olhando para cá, ele está alinhado. Se você, né, muitas vezes a pessoa sai do tambor e demora para trocar a mão na rédea, aquela coisa, ou demora para se achar, se desequilibra e puxa, e você vê que os cavalos saindo assim no tambor, né, com a cabeça para dentro. Quando um cavalo sai torto do tambor, ele está desalinhado, né? E qual é o problema disso? Ah, mas o que tem? Ok. Ah, o que tem? Eu vejo ele sai desalinhado, mas ele sai. Ele sai, né? Mas é muito provável que essa passada vai dar pelo menos de 18 alto para riba, né? Para cima. Porque quando ele está desalinhado, quando um cavalo não está com a sua coluna reta, ele não tem como fazer toda a força que ele precisa fazer para correr, para sair com força de um giro, até para entrar no giro ele precisa desse alinhamento da coluna, né? Para o início do giro ele precisa. Então, assim, as partes que são essenciais do giro, que é ele entrar bem no giro, e ele sair justo, alinhado, sair rápido, sabe? Sair com explosão mesmo, ter essa capacidade, isso depende do alinhamento da coluna dele. Olha só. Vamos aqui dar um exemplo, só para ficar mais fácil de você entender. E olha, você vai entender o que acontece com o seu cavalo. Imagina só você, se você tivesse que dar um tiro, correndo, né? Tivesse que correr. Então, sabe aquelas corridas curtas, de distância, né? 100 metros rasos, eu acho, não. Se você tivesse que sair correndo, mas você não pudesse sair correndo reto, você tivesse alguma coisa obrigasse você a sair correndo assim. Você acha, tenta fazer isso, só me fala, você acha que tem condição de você fazer força para sair correndo? Você acha que tem condição de você sair de um giro equilibrado correndo assim? Não. Então, isso prejudica a sua passada, né? Prejudica você fazer isso com o seu cavalo, prejudica a passada. Então, saber manter o seu cavalo alinhado nos pontos corretos, né? Porque tem aqueles pontos onde não tem outra alternativa. O seu cavalo tem que estar alinhado, porque se ele não estiver alinhado, você vai perder muito tempo no seu percurso. Ah, mas muito tempo é quanto, tal? Pois é, meio segundo é uma vida no tambor. É muita coisa. É a diferença, por exemplo, entre você fazer 18,0 e 17,500. Meio segundo. Então, tudo é muito pouco no tambor, né? Então, cada detalhe faz uma baita diferença. É por isso que, sim, o seu cavalo não conseguir trabalhar com a coluna alinhada, vai sim prejudicar e prejudicar bastante o seu tempo. Então, se por acaso você for um dos casos onde, meu percurso é até razoável, eu tenho um bom percurso, mas não consigo baixar meu tempo, porque chega muita caixinha assim para mim, que o meu percurso é até bom, tal, meu cavalo vira bem, ele é virador, mas eu não consigo baixar meu tempo. Será que meu cavalo que não corre? Não. É justamente a falta dessa terceira ação, que é você ser capaz de alinhar o seu cavalo nos pontos exatos, nos pontos essenciais do percurso. Só que essa é uma ação que, se você tiver a ação 1 e a 2, essa você vai aplicar muito facilmente. É o tipo de ação que todo mundo que tem a ação 1 e a 2 é muito capaz de aplicar.
Então, na verdade, essas ações, assim, nenhuma delas é um bicho de 7 cabeças, sabe? Pra você achar que a sua passada, ainda que seja de 19 ou 20, que seja, nunca vai chegar aos 17. O que eu te falo é que, assim, sem essas ações, sem essas 5 ações, pode ser que um dia você chegue a 17. Só que 2 coisas podem acontecer. Ou que demore tempo demais, demore anos, e muitas vezes nessas de demorar anos, as pessoas desistem, né? Ou pode ser que isso aconteça na base, sabe aquela coisa da base da sorte? Assim, que você vê, puxa, acertou hoje a passada, nossa, deu um 17.800, acertou a passada e nunca mais? E eu acho que não é isso que você quer, né? Você quer ser capaz de ter esse controle, de falar, olha, assim, eu sei que eu sou uma competidora de 17, né? E aí você sabe que você vai para uma prova, a única chance que tem é de você melhorar o seu 17, mas não que você vai correr longe disso. Então esse que é o grande lance, você ser capaz de ser o quê? Uma competidora de 17. E essa ação do alinhamento do cavalo, ela é essencial para isso. A quarta ação. A quarta ação é o que o que separa aquele giro aberto, sabe? Daquele giro que pá, bate e volta. Pois é. É a ação de reunir o seu cavalo. De você induzir o seu cavalo a reunir. Ah, mas puxa vida, eu já ouvi falar em reunir, mas o que é isso, né? No tambor também tem que reunir, assim, por que tem que reunir enquanto está correndo? Pode ser que você esteja pensando isso, né? Então eu vou te explicar. Um cavalo, ele precisa reunir porque reunir é a diferença entre ele galopar abertão e ser capaz de bater e voltar ao redor de um tambor. Então, se você vê um cavalo que entra longe, vai daquele galopão, vai abrindo, 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 sai longe, então é porque ele não reuniu. Então, ele galopou. É como se ele fizesse um galope em círculo, porque é exatamente isso. Então, o cavalo em círculo ele pode fazer 2 coisas. Ou ele galopa. Espera um pouquinho, gente. Deixa eu tirar o Black daqui. Black, querido. Black, chega. Chega. Ai, meu. Chega. Chega, chega. Então, um cavalo em círculo, ele pode fazer de 2 formas, tá? Porque são 2 ações, na verdade, você acha parecido. Ah, o cavalo está galopando igual o tambor. Não está. Ele está virando. Por quê? Galopar e poder galopar justo, de bater e voltar um giro, exige que o seu cavalo reúna. Essa é a diferença. Porque quando ele reúne, o que acontece? A paleta dele fica leve e ele consegue voltar um giro. Se isso não acontecer, o seu cavalo galopa e faz um círculo. É por isso que você vê muitos cavalos galopando em círculo ao redor do tambor, indo longe, saindo longe do tambor. Então, a sua ação, a sua capacidade de induzir o seu cavalo a reunir no ponto certo, porque tem um ponto certo. Se você reunir antes do início de um giro, o que acontece é que o seu cavalo corre muito risco de empalitar e derrubar o tambor. Porque ele vai começar a acionar o giro antes da hora, porque ele reuniu. Por outro lado, se é antes demais, você reúne, e não tem tambor para virar, ele reúne e não existe desreúne, mas eu vou inventar aqui agora. Desreúne, ele volta a galopar. E aí acabou, vai fazer aquele círculo, sabe? Aquele galope em círculo que sai aberto. Então a sua capacidade, isso está nas suas mãos, tá? Então a sua capacidade de fazer o seu cavalo reunir no início de cada giro é o que vai te colocar mais perto dos 17. Porque só assim o seu cavalo vai conseguir fazer um giro rápido e fluido. E, como eu já falei, numa prova onde você vai correr com 17 segundos, a diferença entre você correr com 17,0 e 18,0 é de 1 segundo. Ou seja, 1, 2, pronto. É isso, é nada, é uma caquinha. Então, cada detalhe faz muita diferença, entendeu? E é assim que você vai chegar aos 17, acertando essas arestas, acertando esses detalhes. E é por isso que no meu método eu tenho essas 5 ações, porque essas 5 ações é que fazem você lapidar completamente o seu tambor
para que ele caia, o seu tempo baixe para 17, para que você possa dar uma passada de 17. Então, quando você tem a capacidade, quando você está apta a fazer, a ter essa quarta ação, que é a de reunir na entrada do giro, reunir o seu cavalo na entrada do giro, e tem que ser rápido. Então, quando você consegue fazer isso, você está se aproximando muito da sua passada de 17. Agora, a quinta ação que te coloca mais próxima da sua passada de 17. Quanto melhor você for nessa quinta ação, mais rápido você vai chegar à sua passada de 17. Qual é a quinta ação? A quinta ação é o seu poder da neutralidade. Ah, mas caramba, que raios é neutralidade? Pois é, eu vou te explicar. Olha só, foram feitas já várias pesquisas, vários estudos com os cavalos. E olha como que são esses estudos. Eles colocam sensores nas patas dos cavalos, nos tendões, mais precisamente nos tendões das mãos, das duas mãos e dos dois posteriores. E aí, uma menina monta no cavalo e pende o corpo para a esquerda. E eles conseguem ter toda a leitura. Olha só, a tecnologia é o máximo, né? Consegue ter toda a leitura da força aplicada, do deslocamento de peso do cavalo e tudo mais. E assim que ela inclina um pouco, não é se pendurar, né? Que tipo, você vê gente saindo do tambor, cai pra cá, cai pra cá, cai pra cá. Não, não é se pendurando desse tanto. É uma coisinha assim, gente. Se vocês vissem se você visse o estudo, os testes que foram feitos, a pessoa tá assim, ela faz assim. Sutil, gente, sutil, super sutil. E aí os sensores já mostram, já dá leitura, né, nos monitores no computador, de que o cavalo não só aumentou a pressão sobre o lado esquerdo, né, quando ele pende assim, né, acho que para quem está assistindo está ao contrário, né, mas enfim, quando a pessoa pende para a direita, o anterior e posterior do cavalo, a mão e pé do cavalo do lado direito, aumenta a pressão e o cavalo dá uma escapadinha, ele se movimenta para cá. Quando faz para o outro lado, a mesma coisa. Então, o que é a neutralidade? Isso interfere. Então, quer dizer, isso demonstra o quê? Que você fazer isso, ou você fazer isso, você está torta na sela, ou quando um cavalo entra ou sai no giro, sabe aquela coisa de se joga para cá, se joga para lá? Ai, não faz diferença para o cavalo? Faz sim, viu? Faz muita diferença, porque se você tem um deslocamento da pressão do cavalo e da movimentação dele, de você fazer isso ou isso em cima, imagina quando faz, né, aquelas malabarismos loucos, né, que você vê. Pois é. Então o que acontece? Quando você faz isso, o seu cavalo, você joga o seu cavalo para esse lado e vice-versa. E você não joga porque ele acaba tendo uma desestabilização. Você desestabiliza o corpo dele e aí ele vai um pouco para cá para ele se restabelecer. O equilíbrio. Então, é mais ou menos, se você pensar que, ai, mas meu cavalo pesa 500 e poucos quilos, eu só peso 50 quilos, então eu vou te falar qual é a experiência que você pode fazer para você ter um pouco da noção do que acontece com o seu cavalo. Então, se você pesa 50 quilos, você pode colocar um saco de arroz de 5 quilos amarrado nas suas costas. E agora imagina você vai correr em círculo, esse saco vai fazer isso. E aí você vai me dizer se esse saco de 5 quilos jogando para um lado para o outro, se isso atrapalhou a sua movimentação ou não. É a mesma coisa que uma pessoa de 50 quilos em cima de um cavalo de 500 quilos. Então assim, atrapalha sim. E numa prova de segundos, onde você ganha por frações de segundos, faz uma baita diferença, faz muita diferença, entendeu? Porque qualquer milésimo para cá ou para lá que o seu cavalo ganhe ou perca, né, que vocês ganhem ou percam no percurso, é o que precisa, talvez, para você ficar, é o que vai definir se você vai ficar em primeiro na prova ou em 15º, por exemplo. Se você for olhar nas provas, do primeiro ao 10º, é quase igual, uma lasquinha separa um do outro. Então, a sua capacidade de ter um peso
neutro no seu cavalo. E de não ser um peso morto, né? De ser um peso neutro no seu cavalo. Na maior parte do tempo, vai fazer toda a diferença. Porque ele sempre vai conseguir se movimentar melhor, contando apenas com o peso dele, não tendo que mudar a movimentação dele por conta do seu peso, né? Do seu peso que pende de um lado ou do outro. E isso é muito simples, na verdade é uma técnica, não é nada, né, absurdo que você tem que fazer, mas, porém, depende de você ter a ação número 1, da posição na sela. E depende de você ter a ação número 2, né, de saber posicionar as rédeas. Porque só assim você vai conseguir estar no seu lugar, no lugar certo, onde você não interfere negativamente na movimentação do seu cavalo. Porque interferir negativamente na movimentação do cavalo com o peso faz sim o seu cavalo perder tempo. E tudo que você não quer é que ele perca tempo, porque você quer baixar seu tempo para 17, lembra? Então você ter a ação da neutralidade vai te colocar mais perto dos 17. E vou te falar, quanto melhor você for nisso, mais perto do pódio você vai estar. Bom, então eu falei aqui das 5 ações que você precisa ter se você quiser baixar o seu tempo, dar uma passada top e correr com 17, não porque você acertei um dia, mas porque você é consistente, porque você é uma competidora de 17. Então, se você quer se tornar essa competidora, você precisa dessas 5 ações. E o que vai acontecer é que você tendo as 5 ações, né, da ação da posição para a velocidade, do uso das rédeas, do poder de fazer o seu cavalo reunir, do poder de fazer o seu cavalo alinhar e a neutralidade, se você tiver essas 5 ações, eu garanto que você vai baixar o seu tempo e vai correr com 17. Não levando anos como tanta gente leva, porque a maioria dos competidores leva anos. E muitas pessoas, assim, de levar anos, desiste. Então o que acontece, assim, que se você tiver essas 5 ações, a habilidade para essas 5 ações, você vai ter uma mega vantagem competitiva sobre os outros competidores. Então, quanto mais rápido você desenvolver essas 5 ações, mais rápido você vai chegar no seu 17. E isso foi exatamente isso que a Carol fez. Uma menina que não conseguia terminar o percurso, que chegava a parar nos giros, o cavalo parava, ela se desequilibrava, era super complicada a passada dela, ela tinha muita dificuldade. Como uma menina assim passou em 2 meses a correr 17,50, a dar essa passada que eu vou te mostrar em 2 meses. Por quê? Porque ela foi capaz de aprender e aplicar essas 5 ações. Dá uma olhada o que aconteceu com a passada da Carol. Sabe qual é o problema? O que as pessoas estão fazendo de errado, o que impede elas de chegar ao 17, o que faz com que tantas pessoas desanimem no meio do caminho e até desistam, é que elas aplicam o treino, o método errado. Na verdade, assim, você deve ser um desses casos em que não monta vários cavalos, você não deve montar todo dia. É muito provável que você não monte, né, 6, 10 cavalos por dia. Então, se você não tem essa rotina, se você não monta todos os dias vários cavalos, se você não é treinadora de cavalo, e você usa o mesmo método dessas pessoas, o que vai acontecer é exatamente o que está acontecendo mesmo. Problemas vão surgir, você vai começar a errar, e outra, você vai levar tempo demais para conseguir dar uma boa passada. Vai levar tempo demais para baixar um 17. E nessas de levar tempo demais, eu vejo muita gente que desiste.
Tem muita gente que desiste. Eu vejo hoje competidoras já com 40 e poucos anos retomando, voltando, porque elas desistiram, porque elas não conseguiram, elas sentiram que elas fracassaram no tambor, então elas desistiram. Só que o tambor continuou dentro delas. E aí com 40 e poucos anos, né, depois de 15, 20 anos, elas resolveram retomar e voltar. Só que olha só quanto tempo perdido. E é justamente isso que eu não quero que aconteça com você. E é por isso que eu estou te falando dessas 5 ações. E de que com elas, com certeza, o seu tempo, se você aplicar e se você aprender essas 5 ações, for capaz de executar, com certeza o seu tempo vai baixar para 17. Se tem uma coisa que não sai de dentro da gente, de quem realmente ama o tambor, ama os cavalos, é a vontade de correr, sabe? É o desejo de dar uma passada, que você saia da pista com orgulho, que você se sinta realizada, que você sinta que as outras pessoas te admiram por isso. Porque quem não quer fazer parte de um grupo seleto, né, vamos dizer assim, de um grupo que vence, sabe? Aquelas pessoas que chegam na prova e os outros falam, puxa vida, que legal, meu, aquela menina é super tocadora. Quem não quer ser assim, né? É super normal e com certeza você também se sente assim. E outra, você quer realizar o seu sonho, quer correr uma passada linda, né, de orgulho, postar lá uma passada show de dando 17 e é isso. E eu posso falar isso de carteirinha, porque eu recebo muita mensagem de pessoas desistindo, ou que desistiram e voltaram, com problemas no tambor. É uma enxurrada de mensagem, gente. E todas elas, lógico, ninguém manda mensagem falando, nossa, estou super feliz, tá tudo certo. As pessoas mandam porque tá tudo errado, tá, né? Elas estão insatisfeitas, estão infelizes, elas querem mais. E é justamente por isso, porque treinam da forma errada, treinam sem buscar o desenvolvimento das suas habilidades como competidoras. Essa é a grande diferença para todas as alunas que, tanto da mentoria quanto como do curso, né? Porque elas descobrem lá exatamente o que elas têm que fazer, não só o que elas têm que fazer, mas como elas vão fazer aquilo, entendeu? Que elas têm lá o passo a passo para que elas sejam realmente capazes de fazer. Então isso muda tudo na vida delas, isso muda tudo no tambor delas. Eu vou te dar um hackzinho para você experimentar no seu próximo treino ou na sua próxima prova. Se você usa o pito, se você não usa, passa a usar, tá? Mas se você usa o pito, ao invés de você, eu tenho quase certeza que você se agarra no pito e se puxa no pito. Experimenta na próxima vez que você for usar o pito, você empurrar o pito. Depois você me conta se você ficou mais firme na sela ou não. Eu tenho certeza que sim, que você vai ficar mais firme. É um hackzinho para você testar, para você ver que técnica é uma coisa que vai te ajudar muito. Então comenta aqui para mim se você já conhecia essas 5 ações para velocidade e me fala o que você achou dessa aula. E a partir de agora eu vou gravar aulas semanais como essa, então me acompanha. Se você não me segue no Instagram, começa a me seguir. Se você não está no meu canal do YouTube, se inscreva, ativa o sininho para você saber da próxima aula, tá? É isso aí, brigadão por ter ficado até agora me assistindo e até a próxima.